Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E hoje, ainda dentro da série Educação, nós vamos falar de ESG. Não sabe o que é? Mas vai descobrir o que é e vai ser bem interessante. Não ache que é só para o mundo corporativo, embora comece lá a exigência, a obrigatoriedade, mas diz respeito a como você, ser humano, se comporta no mundo, ok? E eu tenho um convidado especial, Rafael Ávila, CEO e cofundador da Sustentabilidade Agora. Vai falar sobre... Rafael, muito obrigado por aceitar o convite, se deslocar do Rio a São Paulo para a sua agenda e me incluir na sua agenda. Então, desde já, meu muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Fara. Vai ser um prazer trocar ideia sobre esse assunto que eu gosto tanto e acho que é tão importante para as pessoas, para as empresas, enfim, para a sociedade como um todo. Eu sou apaixonada quando a gente fala de sustentabilidade, né? A gente veio conversando um pouquinho no caminho. Eu aprendi muito com meu filho, geração Z, né? 24 anos, enfim. Então, já cerca de uns 10, 12 anos que eu venho tentando fazer uma vida mais sustentável, desde reciclar todo o lixo, desde um consumo mais consciente, não compra de embalagens, e o próprio mundo corporativo, quando implementou o CSG, mas é um aprendizado, né? Eu acho que todo dia a gente tem essa oportunidade e você aqui hoje vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, a minha pergunta inicial é, fala um pouquinho primeiro da sua história. Acho que as pessoas precisam saber quem é o Rafael e onde nasceu esse desejo por sustentabilidade, essa paixão e que hoje é a sustentabilidade agora. Legal, vamos lá. Eu gosto de falar da minha história, vamos começar por agora e depois eu volto no tempo. Mas hoje, né, eu estou como CEO do Sustentabilidade Agora e também atuo como conselheiro do Instituto Brasileiro de ESG, que é uma organização sem fins lucrativos que atua para desenvolver, né, todo o ecossistema ESG no Brasil, e também sou conselheiro do Instituto Mar Adentro, que é uma ONG do Rio de Janeiro que atua para preservar e pesquisar o ecossistema marinho. Então, são duas iniciativas que eu sou super fã, recomendo que você busque, conheça, porque são muito legais e podem te ajudar a conhecer mais sobre o tema e sobre atividades práticas que você pode fazer sobre o tema. Falando sobre a minha história, eu acho que assim, tudo começou com a sustentabilidade quando eu estava na minha primeira graduação, que foi turismo. Então lá era uma faculdade, né, Unirio, no Rio de Janeiro, muito voltada para a sustentabilidade, para o patrimônio histórico, e eu acho que isso aí já me pegou de uma maneira que eu falei, cara, é para mim, conversa comigo, eu acho que tem a ver com o meu propósito, com tudo que eu acredito. Só que turismo não era para mim no mercado de trabalho. Então, mais ou menos lá na metade da faculdade, eu falei, poxa, eu acho que não é o que eu quero fazer de mercado de trabalho. Pensei, acabei cursando outra faculdade, entrei na UFRJ para fazer administração, me formei em turismo, mas fui para administração, e na administração eu sempre fui muito inquieto, eu me envolvia com muitos projetos dentro da universidade. Então, fiz iniciação científica e fui para a empresa júnior da faculdade, que é um projeto de extensão, né, de consultoria, onde alunos fazem consultoria para empresas de mercado. E na consultoria eu me encontrei profissionalmente. Então, lá eu acho que, assim, para você que está assistindo a gente, conheça o movimento de empresas juniores. Se você for novo, estiver indo para a faculdade, faça parte de uma empresa júnior, porque isso muda a sua trajetória profissional de vida, pelo menos mudou a minha. Eu achei que foi bacana, boa dica já. Eu acho excelente. Assim, para mim mudou a minha trajetória de vida, porque eu aprendi a ser profissional, eu aprendi a ser consultor, ainda que numa estrutura menor, né? Então, dentro da empresa júnior, eu fui da parte comercial, fui gerente de projetos, diretor de projetos, me tornei presidente e estava falando disso porque, como presidente, eu assumi o núcleo de responsabilidade socioambiental. Isso era lá para 2011. Então, a gente está falando de uma época que não era nem sustentabilidade o termo, né? Era responsabilidade socioambiental. E como responsável pelo núcleo, eu acabei desenvolvendo algumas ferramentas, né? Uma ferramenta de indicadores para todo o movimento de empresas juniores, que foi bem legal, e fui me envolvendo mais e acreditando cada vez mais que aquilo era para mim. Dentro dessa coisa de ser presidente, eu conversava com muitas empresas de mercado. Uma das empresas que eu conversei foi do Daniel Pereira, né, que virou meu sócio logo depois, que era a Luz Consultoria. E como eu estava muito envolvido com esse mercado de consultoria de gestão para empresas, ele me convidou para atuar. Aceitei o convite, foi muito legal, logo que eu ainda não estava nem formado e já entrei para a Luz.
E em pouco tempo ele me convidou para ser sócio, eu fiz muita consultoria lá, então a gente já atuou, né, com incubadora da COP do Rio de Janeiro, que é muito voltada para empresas de cunho tecnológico, incubadora do Rio Criativo, que é ligada ao governo do estado do Rio, que é muito ligada à indústria criativa, né? Então turismo, moda, enfim, uma série de outras empresas. Atuamos com projetos muito legais, como o do Iniciativa Jovem, que é um programa, né, social da Shell, né, que mundialmente é conhecido como Shell Livewire. Aqui é o Iniciativa Jovem, que é tocado pelo CIEDES. Então, também consultoria para jovens empreendedores. Toquei diversos projetos de consultoria nesse tempo, sempre querendo muito, né, levar essa parte de impacto social, de me preocupar com a sociedade como um todo. E na Luz, ao longo do tempo, eu senti que eu fui me afastando um pouquinho disso. E em 2021, fazendo um recorte mais para cá, na verdade, deixa eu fazer um parênteses antes da Luz, né? Além de consultoria, em algum momento a gente cofundou, né, como sócios, nós éramos 4 sócios, a Luz Planilhas Empresariais, que era um negócio digital, também muito preocupado com o impacto social nas empresas. Então a gente sempre tentou ser muito inclusivo, sempre tentou trazer muito a ferramenta prática para as empresas terem melhor gestão e sobreviverem mais, né? A gente estava falando da questão da mortalidade das empresas vindo para cá, e era uma preocupação nossa, mas não como sustentabilidade no cerne da coisa. E em 2021, surgiu a oportunidade, junto com outros 2 colegas, a Iná e o João, de fundar a Sustentabilidade Agora, justamente para trazer para a minha história, para o meu protagonismo mesmo, essa coisa da sustentabilidade, da preocupação com o que a gente hoje chama de práticas ESG, que, na minha visão, nada mais são do que práticas voltadas, obviamente, para a sustentabilidade, né? Um recorte dentro da sustentabilidade. E, enfim, acho que esse é um pouquinho dessa trajetória, né, que vem lá desde a minha primeira formação e tem sido cada vez mais aprofundada. Já tinha uma semente ali, né? Um desejo, já tinha alguma coisa conectada com o seu propósito. Muito bacana. Mas agora todo mundo quer saber o que é ESG. Uma siglazinha difícil em inglês, mas que a gente vai fazer de forma bem didática. Fala pra gente um pouco aqui, por favor, Rafael. Vamos lá. ESG nada mais é do que as iniciais, né, de 3 palavras: environment, que é o E, o social, S, e o G, governance, que em português, meio ambiente, social e governança, são as práticas de sustentabilidade que uma empresa precisa se preocupar. Obviamente que são 3 grandes pilares que se subdividem em diversos outros tópicos que são importantes, né? Então, só para dar exemplos, dentro de meio ambiente, sua empresa ela pode se preocupar com eficiência energética, recursos hídricos, gestão de resíduos e por aí vai. No social, ela pode se preocupar com a qualidade, né, dos seus trabalhadores, como eles estão sendo utilizados, como estão sendo tratados, diversidade, inclusão, impacto social e por aí vai. E dentro de governança, a gente tem envolvimento de sustentabilidade no cerne da estratégia da empresa, gestão de riscos, processos internos, enfim, tudo que remete à governança, né, à estrutura de funcionamento da empresa como um todo. Interessante. A gente fala de ESG há cerca de mais ou menos, não sei se eu estou enganada, 20 anos, mas efetivamente nas práticas e por uma exigência legal, as empresas vêm fazendo nos últimos 15, mais ou menos, acho que esse Eu acho que depende muito de setor para setor. Para te dar um exemplo, eu fiz uma consultoria recente para uma empresa no setor de seguros e existe uma regulação do setor de seguros, que é a SUSEP 666, que ela existe desde 2022, recente. A gente vê movimentos, né, regulatórios, assim, por exemplo, da CVM com a resolução 193, né, que traz as práticas do ISSB, sopa de letrinha aqui, é um pouco assim mesmo, mas que só vai entrar em prática a partir de 2026, né? Então, a gente tem um movimento regulatório que eu acho que é até mais próximo aqui. Porque o ESG ele surge em 2004, especificamente, né, com um relatório, né, que surgiu da ONU, que era o... Agora vai me falhar o nome. Mas é alguma coisa relacionada a quem tem boas práticas vence. Então, who care wins, se eu não me engano, é esse. Exato, é esse mesmo. Who care wins. Então, esse relatório da ONU, ele trouxe o termo ESG, mas que ele ficou ali meio perdido, não era muito utilizado. O termo ESG ele voltou a ser utilizado com prática em 2020, mais ou menos, quando teve a primeira carta anual do Larry Fink, que é o chairman, é o principal gestor, né, diretor, presidente da BlackRock,
que é um dos principais fundos de investimento do mundo, e nessa carta anual, que ele já fazia todo ano, mas foi a primeira que ele trouxe o termo ESG falando de uma necessidade de transição, de uma preocupação com o ESG. E aí, quando o mercado financeiro entrou nessa história, a coisa começou a ficar mais forte, ganhar corpo, e aí sim você começou a ver cada vez mais o termo ESG ser utilizado, e até hoje é praticamente um item imprescindível para a grande maioria das empresas. Sim, eu acho que é fundamental a gente falar disso, e seja de uma maneira mandatória ou não mandatória, olhar para a sustentabilidade, olhar para como a gente vive no mundo. E eu acho que as empresas têm um papel muito importante, na minha opinião, tá? É uma maneira de educar, né? Ah, mas não é responsabilidade. Você passa uma parte dentro, né, da sua vida, dentro de um mundo corporativo, dentro de uma empresa, dentro de uma, né, onde você ganha o pão. É uma maneira, é uma troca de como você passa esse tempo lá, como você olha para essas questões. Isso também, a gente fala muito de empresa. Empresa, as pessoas são uma empresa, na verdade, né, Rafael? E aí uma outra pergunta que eu queria fazer logo aqui de cara: como é que é esse movimento? Eu faço para ganhar um selinho, eu faço para ficar bem? Ou de fato você vê muita gente envolvida e de fato comprando mesmo a causa? Porque no final das contas não é só uma causa, tem muito mais por trás, a gente sabe disso, né? Isso reduz até questões financeiras, custos, né? Lógico. Eu acho que varia muito de empresa para empresa, de realidade para realidade, setor para setor. Eu acho que quanto mais regulação você tem hoje, mais você vê as empresas preocupadas. Então, não chega a ser para ganhar o selinho, mas muitas vezes é para estar em conformidade com. Né? Então, acho que a gente tem um pouco dessa lógica. Do meu ponto de vista, e tem até, eu não lembro agora exatamente quem falou, mas existem os 3 Cs do ESG, né? Que as empresas ou as pessoas, elas implementam o ESG vamos lá para o primeiro C, por convicção. Convicção. Então, são as pessoas que gostam muito, assim, elas estão envolvidas. Eu adoro. Mas são poucas ainda. Né? A segunda é por compliance, é justamente a regulação. Obrigação. Já fui contratado por isso. Né? Empresas que precisavam se adequar a uma determinada regra, e aí foram lá: Rafael, sustentabilidade agora, vocês conseguem me ajudar a me adequar? Conseguimos. Bora. E muitas empresas estão nesse processo. E tem também o constrangimento, que é quando elas começam a receber críticas, quando elas começam a se posicionar de maneira não muito legal, e aí tem uma pressão social, às vezes uma pressão governamental, e aí você tem um movimento pró-sustentabilidade, pró-ESG. Então, eu acho que são as 3 diferentes variâncias. Se você está assistindo a gente, eu torço muito para que você esteja no primeiro C da convicção, que você goste, queira se aprofundar no tema, mas não deixa de ser um ponto positivo quando as pessoas estão, e as empresas, né, se adequando por conta de uma coisa regulatória. Né? Então, por isso que eu, por exemplo, eu sou um defensor não de um excesso de regulação, não de um excesso de coisas, mas as empresas precisam se responsabilizar não só pelo seu lucro, mas também pelo seu impacto no meio ambiente e na sociedade como um todo. Faz total sentido para mim, né? Eu acho que é o que você falou. É um movimento em que você tem que reconhecer o ganho, mas qual é o efeito para isso, né? Qual é o dano que eu deixo na natureza? Como é que eu deixo no meio ambiente, no mundo, né? É um posicionamento. Isso é bem interessante, porque isso também faz com que você seja atraído para trabalhar numa empresa onde você compra o valor, né? Eu tive essa experiência trabalhando num banco europeu, e eu era encantada com tudo, porque era genuíno, porque você sabe, né, antes de praticarmos aqui, isso começa lá fora, né, nos países mais desenvolvidos, e eles levam muito, muito a sério isso. Então, isso é fundamental. Então, acho que isso também diz respeito a como você se posiciona. No final das contas, né, a gente está falando de empresa, mas por trás da empresa existe um homem, né, existe o dono, existe o CEO, existe o fundador. Ou mulher. Ou mulher. Obrigada, Rafa, obrigada. Você tem toda a razão, é isso mesmo. E é como você se posiciona no mundo, né? Quais são os seus valores, como você defende isso, né? É um posicionamento, eu entendo dessa forma. Mas falando aqui, eu queria alguns exemplos práticos. A gente acha que é só obrigação, mas na verdade, se a gente parar para fazer uma prática, um exemplo qualquer que você possa dar aqui, que eventualmente ele começa com uma obrigação, mas ele pode mostrar, inclusive, um retorno financeiro, que aí fica melhor ainda, essa convicção, ela se torna cada vez mais profunda, vamos dizer, né? Posso dar 3 exemplos ao invés de um? Por favor, você está aqui para isso, é o especialista, veio aqui para isso. Um para cada pilar, então. Um primeiro exemplo para o pilar ambiental, né? Vamos na ordem. Vou dar 2, até porque são rápidos. Você, numa empresa, se você tem uma melhor eficiência energética, então se você usa lâmpadas LED, temporizadores, se você tem uma estrutura que aproveita a luz, né, energia natural, e você consome menos energia, você está consumindo
menos energia, consequentemente gastando menos dinheiro na sua conta de luz. Isso é prático. Então, preservando já o meio ambiente. Sustentabilidade não necessariamente precisa ser caro, né? Tá. Nesse caso, ela até você pode ter um investimento inicial para trocar as lâmpadas, mas ela é necessariamente barata. Ela está tirando um custo e melhorando o seu lucro. Mesma coisa vale para recursos hídricos, né? Como é que você usa a água. Então, se você tem projetos, por exemplo, de reuso de água ou reutilização de água da chuva, você, mais uma vez, não está usando a água direta, você está usando sistema que você construiu dentro da sua empresa para reaproveitar. Perfeito. E isso não gera custo para você. Pelo contrário, né? Você está deixando de gastar dinheiro em conta de água por conta disso. Então, são formas diferentes de você fazer. Obviamente, depende de empresa para empresa, estrutura para estrutura, mas são questões ambientais que, se você se preocupar, você tem um ganho com isso. Sem contar que, mais uma vez, você está deixando de gastar do meio ambiente, você está deixando de gastar energia e, consequentemente, sendo mais ambientalmente impactante. Vamos para o segundo exemplo, social. Quando a gente fala em social, existem diversas ramificações do que a gente pode falar. Talvez uma das mais importantes, ou pelo menos que é muito falada, é a questão dos seus trabalhadores. E aqui, mais uma vez, eu falei um exemplo, mas vou para dois. Primeiro, relacionado à diversidade e inclusão. Então, qual é o nível de diversidade que você tem na sua empresa? Então, uma prática social é você mensurar isso, né? E eu acho que é muito importante. Tem muitas empresas que eu converso que falam que mensuram, mas quando a gente vai conversar na prática, elas não necessariamente mensuram. Então, elas acham que estão fazendo alguma coisa que é diversidade, mas na prática elas não mensuram. Então, é muito importante, quando a gente fala de práticas ESG, pensar na questão da gestão também. Como é que você controla isso? Como é que você mensura? Quais são os indicadores que você tem? E isso pode ajudar você a ter um controle maior. E mais do que isso, eu gosto de ir além, ir mais a fundo. Não é só o indicador de qual é o percentual que você tem na sua empresa de, enfim, pessoas com deficiência ou pessoas que são... se colocam, né, como LGBTIA+, na verdade a sigla é um pouquinho maior, mas só para a gente simplificar. Não é só o percentual delas, é o percentual delas em posições de liderança e em posições operacionais, é o percentual delas em relação a salário e a diferença de salário entre esses diferentes perfis, né? Então, eu só falei agora rapidamente pessoas com deficiência, LGBTQI, APN+, quando a gente faz tudo isso, mas poderia ser também faixa etária, então a gente tem muita questão do etarismo hoje, a gente tem a questão da diversidade de gênero biológico, né? Então mulheres e homens, quando você começa a avaliar isso mais a fundo, você tem uma noção melhor do teu perfil e como a sua empresa está sendo legal ou não com a diversidade. E só para falar do segundo exemplo rápido, falando ainda de colaboradores, a gente tem muita questão da remuneração desses colaboradores, né? E aí, muitas empresas pagam um mínimo. E legal, assim, eu sou zero crítico de pessoas que estão fazendo coisas legais, mesmo que seja o mínimo. Mas, se a gente for pensar de uma maneira mais inclusiva, mais preocupada, será que é possível oferecer um salário um pouco melhor do que o que é de mercado, por exemplo? Sim. E o quanto isso pode impactar ou não o seu negócio. Nesses dois casos que eu falei, quando você tem uma empresa mais inclusiva e com uma remuneração melhor, você está impactando diretamente na sua taxa de turnover, na pesquisa de clima, enquanto esse colaborador está feliz ou não dentro do seu trabalho, né? Satisfeito. E, mais uma vez, pessoas mais satisfeitas, pessoas mais bem remuneradas, vão entregar muito mais, vão estar muito mais envolvidas, vão pensar de forma estratégica, talvez tenham um sentimento de dono, e tudo isso, mais uma vez, leva a empresa para um patamar melhor. E indo para o nosso último exemplo, agora só um para ir rápido. Não temos que ser rápidos. Não precisa. Né? As pessoas gostam, e eu acho que a intenção aqui, embora a gente esteja falando muito de mundo corporativo, de uma obrigação, de novo, né? Atrás da empresa são pessoas, o mundo são pessoas. Quem promove a sustentabilidade ou quem destrói o planeta são pessoas, né? Então, numa maior escala, menor escala. Então, é disso. Então, eu não quero pressa, porque eu tenho certeza que as pessoas estão gostando muito desse assunto. Boa. Então, vou dar dois também. Perfeito. Primeiro, relacionado a riscos, né? A gente tem, em qualquer empresa, diferentes riscos. E muitas empresas têm áreas de compliance que analisam riscos.
mas nem todas analisam os riscos de sustentabilidade. Então, analisar risco de sustentabilidade é uma prática dentro de governança e isso, mais uma vez, faz com que a empresa comece a se precaver, porque assim, é muito mais barato você criar uma estrutura de proteção, de manutenção, de organização, do que você arcar com as consequências, com os prejuízos, Às vezes com os sai problemas. muito mais caro lá na frente, né? Muito mais. Então, ter uma gestão de riscos de sustentabilidade é uma prática de governança interessante. Inclusive, por exemplo, a gente faz projeto disso, né? Para essa seguradora que eu falei, era um dos projetos que a gente estava fazendo e justamente para levar essa preocupação. E o segundo ponto que eu ia dar de exemplo é que faz parte também dessa coisa regulatória, tem muito a ver com a regulação, mas não precisa ser necessariamente regulatório, porque não é obrigatório, mas às vezes você pode ter um selo de sustentabilidade. Você falou, tem as empresas que fazem só para ter o selinho. Eu acho que sim, tem algumas empresas que fazem só para ter o selinho e faz parte, não que seja legal, mas faz parte. Mas eu acho que tem alguns selos que são muito legais. E eu vou dar um exemplo específico, que é um que eu gosto muito, admiro o trabalho, que é o Sistema B. Então tem as empresas B, né, empresas com certificação B, que são empresas preocupadas. O B é uma... Desculpa aqui, estou fora um tempo, não sei. O B é uma classificação em termos de A, B? Ou... Não. Na verdade, é uma organização que nasceu nos Estados Unidos. Ela nasceu lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, com o nome B-Lab, então Laboratório B, enfim. E aí criou internacionalmente esse selo, que aí é o selo B. E a ideia do B, eu acho que vem muito dessa coisa de você se preocupar de uma maneira diferente do que a padrão hoje, né? Perfeito. Que é muito voltada para esse capitalismo de acionistas, onde você só se preocupa com o lucro, e a gente está num mundo que isso não cabe mais. Então, a certificação B traz para as empresas uma avaliação que é muito voltada, né, para o E, S e o G, mas eles dividem o S em mais pilares. Então, hoje, né, a estrutura são 5 pilares de análise, onde você vai avaliar meio ambiente, colaboradores, clientes, comunidade, que são os 3 pilares sociais, e governança. E aí, nesses 5 pilares que você analisa, você vai ter uma certificação B ou não. Mas uma coisa que é muito legal, e aí mais uma dica para você, que é uma empresa que quer avaliar a sua estrutura sem gastar dinheiro, né? Porque eu acho que isso é importante também. Às vezes, as pessoas têm essa preocupação e falam, nossa, mas ESG é caro. E é natural ter essa preocupação. Mas ter um selo é caro. O Sistema B ele é tão legal que se você entrar hoje no site, ele tem uma avaliação chamada BIA, que é em inglês, né? B Impact Assessment, que é traduzido para o português, que é a avaliação de impacto B, que é 100% gratuita. Você pode entrar lá no site deles, cadastrar sua empresa, você vai fazer uma análise completa da sua empresa nesses 5 pilares que eu acabei de falar, que envolvem o E, o S e o G, e você vai ter uma noção de como você pode evoluir, como você pode avançar, como a sua empresa está hoje no seu momento atual. E isso é uma parte, acho que muito legal quando a gente fala de governança, que é entender a sua realidade, entender o seu diagnóstico, entender em que momento a sua empresa está em cada um desses pilares, porque justamente você só consegue avançar para mudanças estruturais, interessantes, voltadas para essas práticas sustentáveis, se você entender onde você está. Porque senão você só está fazendo ações perdidas, jogadas e por aí vai. Essa era uma outra pergunta que eu queria te fazer. A gente sabe que é um movimento que vem de cima para baixo, mas como se comportam hoje, assim, na tua visão? Eu entendo, particularmente, é uma opinião humilde aqui, que isso está muito envolvido com liderança, né? Desde o CEO, né? Ele tem que estar comprado na ideia, vamos dizer assim. E aí, sucessivamente, seus líderes têm que ter uma prática que seja coerente, né, no seu posicionamento. Como você vê isso? As empresas, de uma forma geral, isso está disseminado, começa em cima e depois toda uma empresa está comprando a ideia. Você consegue ver na tua experiência, nas empresas onde você já atendeu, onde isso foi comprado 100%, onde isso passou mesmo a ser uma coisa bem interessante? Até como posicionamento pessoal, né? Começou na empresa, mas eu levei para a minha vida, é meu. Eu acho que a gente tem, mais uma vez, é sempre aquele depende, né? Empresas e empresas, eu acho que muitas vezes, na verdade não, acho que 99% das vezes é muito importante o envolvimento da liderança. Sim. Se você não tem liderança envolvida com o processo de sustentabilidade, você vai ter esforços muito pontuais com muita correnteza contra, né? Então, eu acho que você vai ter pessoas que podem estar querendo fazer alguma mudança, podem estar interessados em gerar algum resultado, mas, no fundo, eles vão ter a barreira do decisor final, das suas lideranças como um todo. Então, eu acho que a liderança é super importante para o processo. Agora, existem movimentos diferentes, né? A partir do momento que talvez
não precisa ser toda a liderança. Às vezes, uma liderança da empresa, um diretor, alguém num cargo, ele pode começar a empurrar isso para a empresa como um todo. Estava ontem fazendo uma reunião num hotel e, cara, é exatamente isso. Uma das diretoras é super preocupada, já implementa algumas práticas isoladas, sem uma estruturação muito bem organizada, mas a ideia dela é justamente pegar e sensibilizar a empresa. E aí, entrando nessa pergunta que você fez de como levar isso para a empresa como um todo, como é que esse processo pode acontecer, normalmente, uma das melhores formas é com sensibilização. Então, vem do exemplo da liderança, claro. Mas se só tem o exemplo, só tem a liderança, entre aspas, mandando, eu acho que isso não fica tão legal. Quando você tem a liderança dando o exemplo e levando, né, para o dia a dia, para o cotidiano dessas pessoas, desses colaboradores, dessas outras lideranças também, né? Essa preocupação com a sustentabilidade, eu acho que você tem uma mudança mais, como a gente pode falar, robusta, mais contínua e que, obviamente, vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, eu acho que esse é o caminho mais legal e nesse processo, talvez uma das coisas que eu acho mais interessante de abordar aqui é um tema que eu gosto muito, que é o de transversalização da sustentabilidade. Transversalização da sustentabilidade. Que a ideia é pensar nela transversal a todas as áreas, né? Para a gente não ter só a sustentabilidade isolada em uma ilha, em uma única área ou numa única pessoa. Porque, senão, é aquela coisa que eu acho que eu sempre vi um certo preconceito com a área de RH, por exemplo, que é assim, a área de RH faz o treinamento, a área de RH faz a remuneração, a área de RH faz a parte de departamento pessoal. Quando, na verdade, obviamente que cada área tem sua determinada responsabilidade, claro. São coisas que se espalham pela empresa inteira, envolve a empresa inteira. E eu vejo muito na sustentabilidade um pouco dessa ideia. Se fica só uma área propondo ideias, propondo projetos, propondo estratégias, a tendência é que isso se perca ao longo do tempo. Ela passa a ser área chata, aquilo fica cansativo, as pessoas não dão mais importância, não olham com consciência, com muito mais consciência, sobre um quesito necessário. Porque passa a ser uma obrigação, exato. Sabe? Passa a ser uma coisa que é chata. Exato. E quando a sustentabilidade passa a ser transversal, na verdade, lá na ponta, todo mundo, independentemente da área. Aí eu vou dar um exemplo aqui. O cara de compras, ele precisa fazer uma compra. Se dentro da lógica dele, dos processos dele, ele tem que avaliar também a sustentabilidade dos fornecedores, isso está dentro dele, não está numa área cobrando. É uma função dele, é um processo dele. Quando a gente vai para uma outra área, vamos pensar, falei de RH aqui, vamos para RH. Quando o RH tem a questão da diversidade, da inclusão como prática, não é uma área de ESG que está falando, gente, a gente precisa se preocupar com isso, porque faz parte do processo seletivo, faz parte do plano de carreira, faz parte de uma série de outras atribuições que ele tem, de avaliação de desempenho, olhar para essa questão da diversidade com um interesse maior. E tudo isso vai gerando, mais uma vez, mais valor para a empresa, que eu acho que no fim do dia é uma das partes mais importantes de quando a gente fala de ESG. Aumentar o valor, gerar valor para a empresa. Sim, com certeza. Eu, particularmente, entendo que o líder, de um modo geral, ele tem uma parcela de responsabilidade muito maior. Não é à toa que ele é líder, né? Eu acho que um líder, ele inspira pelas suas próprias atitudes, né? O que ele pensa, como ele age, como se ele posiciona, né? E de verdade, o líder de verdade, ele é o líder lá dentro da casa dele, com os filhos, como ele se posiciona, e ele é o líder dentro da empresa, né? Ele é a mesma pessoa. Ele não pode vestir uma roupa e ser num ambiente, né? Na verdade, se ele for diferente da casa dele, ele é um fake, né? Ele não existe. Mas eu particularmente entendo que a liderança tem muita responsabilidade, né? E, de novo, né, é o posicionamento enquanto ser no mundo. De repente, é um líder por um acaso, não é líder na essência, não é um líder nato. E está tudo bem, né? Talvez só esteja ali no momento ainda de perdido na vida, né? Mas eu entendo que a liderança ela é fundamental, sim, comprar isso, olhar, porque é como você se posiciona no mundo, né? Eu aprendi muito cedo, Rafa, com meu filho, a gente vinha falando isso, né? Meu filho hoje tem 24 anos, mas quando tinha 10 anos já me dava altas lições, carregando suas sementes, separando lixo, me dando bronca. E aí eu fui ampliando a minha consciência e me posicionando. Então, quando, ainda no mercado, né, no mundo corporativo, começava a me dar pânico de ver coisas, né, de copinhos e papel e... Eu estou falando do básico, que é aquilo que a gente consegue ver enquanto ali, né, cidadão, né? Não estou numa estrutura maior da empresa, não sou a dona. Mas é esse processo de consciência, né? Que a ideia dessa conversa é trazer essa consciência para que a pessoa entenda que, no final das contas, é você.
né? Sem É a dúvida. sua atitude. Não, sem dúvida. Né? Seja você o dono da empresa, né? O CEO, seja você desde o líder até a pessoa que recolhe lixo, todo mundo está envolvido no processo. E eu acho que uma coisa muito legal disso, Fara, é que quando a gente pensa, né, na empresa, toda empresa, independentemente de qual, ela é formada por pessoas, né? A gente não pode esquecer disso. Ela é lá uma personalidade jurídica Sim. que é formada por um monte de personalidades físicas. Eu, você e todo mundo que trabalha numa empresa. Então, eu gosto muito de ver, de um lado, a responsabilidade da empresa de ser exemplo e, sendo exemplo, levar essa consciência para a pessoa e, consequentemente, essa pessoa pode levar isso para dentro de casa, e o caminho inverso. Quando a gente tem os dois muito fortes, cara, a gente tem o ciclo virtuoso mais legal de todos, que a coisa vai funcionando, né? É o cara que, ou a mulher, obviamente, que está dentro de casa e se preocupa com isso e faz isso acontecer dentro de casa, e são atitudes pequenas e uma coisa que, para você, se tem uma coisa que eu não gosto, são as pessoas que falam que a sua atitude não é suficiente, é muito pouco. Ah, não vai mudar, só o que eu faço não muda. Desculpa, muda sim. Gosto muito da frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu acho que é essencial que a gente atue de acordo com as nossas crenças. Não importa se vai mudar um pouquinho, se vai mudar um pocão, a gente tem que ser consistente com o nosso discurso, sem hipocrisia, levando o que a gente quer na prática. Nem sempre é possível, às vezes a gente está numa estrutura que não permite, mas o máximo possível que a gente conseguir. E isso vale para dentro de casa, para as nossas ações. E eu ouvi outro dia, fazendo um parênteses rápido, era no LinkedIn, era algum post, assim, de algum documentário, mas era a pessoa falando o seguinte, que a sustentabilidade ela vem muito dessas ações pequenas, né, de... enfim, se preocupar com o resíduo que você gera, se preocupar, mas ela vai além também, ela vai da forma como a gente trata as outras pessoas, o bom dia que a gente dá para o porteiro, o bom dia que a gente dá para os nossos filhos, né? Então eu acho que assim, é um cuidado que a gente tem que leva a gente para um outro patamar, e trazendo aqui, né, para muito mais consciência, traz para um outro patamar de consciência que começa a fazer, eu acho que a gente abrir os nossos olhos para todos os problemas que a gente tem, sociais, do mundo. Claro. Então, assim, quando eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando do ponto de vista do, entre aspas, abraçador de árvore. Eu não sou aqui um ativista ambiental, mas... eu sou muito preocupado com a empresa, mas, para mim, não existe empresa, não existe planeta se a gente não tiver, de fato, uma preocupação ambiental, uma preocupação social, né? Enfim, um mundo menos desigual. Hoje, a gente estava falando mais cedo, vou só replicar o que a gente falou para você que está ouvindo. Hoje o Brasil ele tem 48,4% da sua riqueza concentrado na mão de 1% da população. É muita desigualdade. Sim. E se a gente, como pessoa física, como profissionais e dentro das nossas empresas, não atuarmos para a gente mudar isso, cara... a gente só vai ter mais problema. E esses problemas são sociais, a gente já vê muitas mazelas que a gente gostaria que não existissem, mas existem, então, na nossa cara todos os dias. Já é uma resposta, né? Isso. E não só sociais, a gente vê os problemas ambientais, né? Recentemente, a gente teve essa catástrofe extremamente triste no Rio Grande do Sul, mas não é a única, cada vez tem acontecido mais, né? A gente tem, com todas essas mudanças climáticas, eventos extremos climáticos cada vez mais corriqueiros, cada vez mais frequentes. Então, é o nosso papel, mais uma vez, como pessoa física, dentro das nossas casas, expandir a consciência para, de fato, levar uma mudança para o nosso entorno. E, obviamente, e aí, só para trazer uma coisa que eu acho legal, é fazer isso em camadas. Então, você faz primeiro com você mesmo, eu acho que você tem que se respeitar, você tem que se preocupar com como você lida com você, com o seu corpo, com como você se trata. Aí, depois, a gente abre um pouquinho, vai para a sua família, no seu caso, para o seu esposo, para o seu, enfim... parceiro, no meu caso para minha mulher, né, para minha esposa, para minha filhinha, que tem 11 meses. Parabéns. Enfim, todos esses cuidados. E isso vai se expandindo, né, para o nosso núcleo familiar mais próximo, para o núcleo familiar um pouquinho mais afastado, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para as pessoas que a gente nem conhece e fazem parte do mundo. Eu acho que a gente deve isso para o planeta como um todo. E faz muito sentido quando você diz isso, porque, na verdade, é o seu posicionamento, né? Quem é você, cidadão? A gente tem sempre o hábito de dizer assim, porque os políticos, porque lá, porque... Quem são os políticos? Somos nós.
né? Assim, você naquela posição faria diferente? É esse, acho que, o exercício, né? Então, sim, faz toda a diferença quando começa em você essa atitude. Por um acaso, a gente está falando de ESG, que está aí muito implícito para o mundo corporativo, como uma regulação, como algo que é benéfico, mas aqui traz consciência para você que está no mundo corporativo, para você que vai entrar no mundo corporativo, para você que está no mundo, né? Como é que você se posiciona, né? E interessante quando você começa a ressaltar aqui algumas coisas sobre os desastres, né? E a gente teve aí recentemente a tragédia, que foi horrível, e de novo, né? As chuvas voltaram, a gente começa de novo. Isso é um efeito no mundo de quem nem está olhando para a sustentabilidade. Estou certa, Rafael? É um efeito no mundo que ele é parte indissociável de como a gente atua no mundo, né? Então, assim, as preocupações com mudanças climáticas, elas existem há décadas, não são de agora. É que agora a gente está, talvez, no momento mais impactante da gente ver isso na prática, né? Não tem como esconder mais. Tá aí, tá latente, né? Porque talvez antes falava, mas não vai acontecer nada, mas não está mudando, mas isso aí é balela. Na Europa de 45 graus, pessoas morrendo na Europa, aí você vê os desastres naturais aqui, ou seja, não tem mais como negar. Não, exatamente. Assim, tá visto a olhos nus. Obviamente, existem diversas pesquisas que embasam isso. Então, para o negacionista de plantão, vai ler um pouquinho, vai procurar, porque assim, não dá mais. E eu acho que o que fica mais claro é que é isso, né? Na prática, a gente está vendo cada vez mais. Antes era uma coisa que acontecia cada 10 anos, agora acontece todo ano, acontece 2 vezes por ano. Enfim, e são diferentes desastres, né? Diferentes impactos diferentes, tudo isso vindo do mesmo lugar, que são as maneiras como a gente trata esse planeta. Só para trazer um estudo, que é o estudo dos limites planetários. Depois você que está assistindo pode procurar no Google limites planetários. É um estudo que traz o nosso planetinha separado em 9 fronteiras planetárias principais, né? E essas 9 fronteiras planetárias, vou dar só o exemplo de 2, entidades novas, por exemplo, o microplástico, vou dar mais, na verdade. A acidificação dos oceanos é outra, e a gente tem, por exemplo, as próprias mudanças climáticas. Mas são 9. Dessas 9, em 2009, quando foi a primeira vez que esse estudo saiu, a gente tinha ultrapassado 3, se eu não me engano. Hoje, 2023, que foi o último estudo feito, a gente já ultrapassou 6 dos 9 limites planetários. E esse de acidificação do oceano está ali no limite. E eu diria até que já devemos ter passado por agora, porque a quantidade de notícias que a gente vê de aquecimento do oceano, das águas dos oceanos, branqueamento de corais e uma série de coisas são extremamente preocupantes. Então, a gente está num caminho que, se a gente não parar como gestores, né, da sua organização, como lideranças, e mesmo quem não é liderança, como colaboradores, como parte da organização, a gente tem o nosso papel e dever de trazer essa preocupação. E como é que a gente faz isso em cada organização? Aí é uma pergunta honesta e genuína para você que está assistindo. Cada um vai ter um jeito de fazer. Não existe uma resposta única, mas se preocupar com sustentabilidade e ter talvez os pilares do ESG como uma base, como um direcionamento, isso pode ajudar muito você, dentro da organização, a trazer melhores práticas e mudar a realidade da sua organização. E com isso, se todo mundo estivesse um pouquinho mais preocupado em mudar as suas próprias realidades, eu acho que a gente estaria muito mais perto de ter uma sociedade mais justa. Sim, com certeza. Eu acho que isso fala com uma palavra que eu gosto muito, que chama autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Sou eu. Quem sou eu? Sou um cidadão no mundo, um educador no mundo. Como eu me posiciono, né? Não adianta você sair apontando, né? Você está neste mundo, você é parte dele, então você degrada, ou você constrói, ou você destrói, você edifica, né? Você joga no chão, você ajuda alguém ou você destrói alguém, então é muito autorresponsabilidade. Eu acho que é uma palavra que fecha, que casa aí com sustentabilidade, né? Como a gente se posiciona nesse mundo. Rafa, uma última pergunta que eu vou fazer aqui, eu ficaria aqui acho que um dia inteiro, porque é um assunto que me interessa. Você começa a ser consciente, né? E a consciência te transforma, né? Um dia você joga uma lata na terra e depois você, quando descobre a quantidade, milhões de anos que leva para aquilo se destruir, né? Degradar a natureza, você começa a mudar o seu posicionamento. Então, eu entendo que consciência transforma, né? Quando você vê isso espalhado, Brasil afora,
Você consegue, estou falando só que nível Brasil, eu sei que a tua empresa atua fora também, você já me falou, mas quando você vê esse posicionamento, você consegue ver isso, uma correlação com as regiões, ou ainda isso está muito associado a uma questão econômica e uma questão de educação, ou, né, a sua visão, a sua percepção? Eu tenho um pouco de dificuldade de correlacionar com regiões especificamente. Não sou extremo conhecedor, né, da visão do ESG no norte do Brasil, no sul do Brasil. Eu atuo especificamente, estou no Rio de Janeiro, então tenho uma visão um pouco mais pontual, talvez, do Sudeste, do Rio de Janeiro propriamente dito, apesar de que a nossa atuação é nacional e a gente, inclusive, vende para fora do país também. Mas eu tenho uma dificuldade de correlacionar as regiões. O que talvez eu consiga, num recorte muito pontual, assim, da minha experiência só, não estou falando que é uma realidade brasileira, mas eu vejo que talvez, assim, nos grandes centros, talvez por uma pressão regulatória maior, talvez por um pouco mais de acesso à informação e conhecimento, eu acho que talvez tenha mais preocupação. Eu acho que, às vezes, em alguns lugares do interior, não quero generalizar, porque eu acho que tem muitas áreas que são interioranas e estão super avançadas, né? Tudo mais, mas eu acho que em alguns locais do interior, né, quando a gente fala, eu acho que essa preocupação ela vai diminuindo um pouco. E aí surge um pouco mais de questionamento de será que sustentabilidade dá resultado mesmo? É bom mesmo? Acha que é balela? Acha que é para inglês ver? Então eu acho que talvez eu veja um pouco dessa diferença, mas, mais uma vez, sem querer generalizar, porque tem projetos incríveis no interior do Brasil, em várias outras regiões. Sim. Tentei fazer só um recorte muito pontual de um pouquinho do que eu já vi. E eu acho que é isso. Mas eu acho que, assim, o mais importante, talvez, nessa história, e assim, para você que está assistindo a gente, toda vez que a gente vai divulgar isso, é justamente de ter a noção de, beleza, eu não sei até onde a informação vai, mas se você está assistindo aqui, por exemplo, o podcast, chegou até você. E é o que você faz com essa informação que você recebe, sabe? Perfeito, Rafa. E vai muito nessa questão da autorresponsabilização do que você faz, né? Então, assim, como líder de uma empresa, como gestor de diversas pessoas, e ao longo da minha trajetória profissional, que eu já liderei equipes e trabalhei com gente embaixo de mim, eu acho que sempre vi de uma maneira muito positiva as pessoas que tinham o sentimento de dono, sendo dono, não sendo, e obviamente que existe um questionamento entre, mas vou ter sentimento de dono, mas quem está ganhando é o dono. Eu acho que existem sempre nuances para essa discussão, claro, acho que a gente não vai se aprofundar aqui, mas quanto mais você se autorresponsabiliza pelas questões de sustentabilidade e mais devolve para o mundo coisas positivas, a gente está num caminho certo. E só para fazer um parênteses de outra fala sua, que eu acho que é legal também, a gente reclama muito da nossa política, que é muita corrupção, e a gente é muito hipócrita, porque a gente é muito corrupto no dia a dia com coisas pequenas. Foi o que você falou. O que você faria naquela posição? Porque talvez você estivesse fazendo o mesmo. Exato. Aí você fala de jura de mãozinha junta aqui, que não, você não estaria fazendo aquilo. Mas você pirateia algum produto ou serviço? Mas você fura fila? Mas você faz alguma... Porque, assim, no final do dia, e eu sei que é difícil, né? E estou longe de ser perfeito também, né? Não estou aqui falando, eu faço tudo muito bem feito. Não é isso. Mas, assim, o quanto mais a gente se aproxima do que a gente fala, o famoso walk the talk, né? A gente fazer o que a gente fala, trazer o nosso discurso mais perto da nossa prática, eu acho que mais próximo da sustentabilidade real, preocupada com o planeta, com nossa sociedade como um todo, a gente vai estar. Muito bom, muito bacana. Rafa, por último, eu acho que você até meio que falou aqui, mas se você vai dar um recadinho, eu queria que você deixasse aqui também. Como é que as empresas te acham? Eu tenho uma empresa pequenininha, dá para falar de sustentabilidade? Posso chamar você, Rafa? Você só atua com os grandes. Como é que eu te acho? Deixa aqui os seus contatos, acho que é importante para as empresas saberem, para as pessoas, saber mais sobre o Rafa, sobre o que você aborda. Legal, deixo sim. Vamos lá. Para você encontrar nosso site, sustentabilidadeagora.com.br, lá você tem todas as informações de uma maneira geral, falando da nossa forma de ajudar, né? Como a gente pode te ajudar, como a gente pode levar a sustentabilidade para as empresas, para as pessoas. A gente tem 3 pilares principais, né? O primeiro pilar é de produtos digitais, que a gente considera muito acessíveis, são práticos, pronto para uso. Estou falando de planilhas de Excel, que você vai pegar e vai utilizar na sua empresa sem precisar conhecer Excel, sem precisar ser um especialista em sustentabilidade. Você pega a planilha e você começa a utilizar, e ela é muito prática, você paga um único valor,
Coisa simples. Bacana. A gente tem mais de 25 ferramentas hoje lá no nosso site, que vão desde uma matriz de riscos de ESG, por exemplo, até uma ferramenta de auditoria de relatórios de sustentabilidade baseada no GRI, que é uma norma internacional a mais usada em relatórios de sustentabilidade. Nosso segundo pilar é o de consultoria. Então, se você precisa de uma ajuda mais próxima, você quer conversar com a gente, eu atuo como consultor e a gente conversa, entende os desafios e aí vai trabalhar. Se você estiver numa posição mais inicial, num momento mais inicial, entender o seu diagnóstico, pensar numa materialidade, que é entender quais são os caminhos mais importantes para o teu negócio, os tópicos mais importantes, até um relatório de sustentabilidade e pensar na estratégia de sustentabilidade como um todo do seu negócio. E o último pilar é o de educação. Então, a gente tem palestras, workshops, cursos in company, são diversas formas da gente levar mais sensibilização, mais troca sobre o assunto para a organização de você que está assistindo a gente. Essas são as 3 formas principais que a gente tem de atuação. E um outro convite que eu faço, esse é legal também, é que a gente gosta muito de divulgar e compartilhar conteúdo de valor gratuitamente. Hoje, lá no meu LinkedIn, então se você procurar Rafael Ávila no LinkedIn, eu normalmente apareço, acho que lá na frente, sim. mas se não, acho que é /Rafael Ávila ou /Rafael V. Ávila, nos comentários depois, né, na descrição, a gente coloca o link certo. E lá... 3 vezes por semana, mais ou menos, eu coloco novos conteúdos sobre sustentabilidade. Pode ser um passo inicial gratuito, sem você se preocupar, para você começar a conhecer mais sobre sustentabilidade, ESG, e implementar na prática no teu negócio. Por isso que o Rafa foi convidado. Conteúdo consistente, que faz a diferença, que vai somar na sua vida. Por isso, aqui no Muito Mais Consciência. Rafa, e tentando fazer coerência entre as minhas ações, né, e o meu discurso, eu tenho um presentinho para você, uma lembrancinha que não veio nem embalado, né? Boa. Porque a gente já está tentando... tem aqui a propaganda de quem fez, inclusive uma querida, beijos, Anza, tá aqui, mas é a minha lembrancinha. Eu carrego as minhas escolhas, Rafa. Eu espero que você carregue as suas aí. Se você quiser dar uma olhadinha, eu sou fã número 1 de ecobags, né? Que eu acho que é uma maneira de você já acabar com o plástico. Então, vai para todos os lugares. Espero que você faça um bom uso. Maravilha. Meu muito obrigado por vir, né? Vir do Rio até aqui cedo, enfim. Foi um prazer falar um pouco sobre isso, sobre o seu trabalho, levar para as pessoas um pouco disso, um tema que eu sou apaixonada. Então, meu muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço, foi incrível bater esse papo. É um assunto que eu sou apaixonado, então poderia ficar aqui horas falando. Obrigado pelo convite, espero que tenha agregado, espero que tenha te ajudado e que você comece a fazer pouquinho a pouquinho essa mudança que a gente acha tão importante do planeta. É isso aí. Então, me segue aqui nos canais, né? Tô no YouTube, você vai ver esse conteúdo e outros conteúdos, todos eles consistentes, com pessoas que são especialistas, como o Rafael, que vai falar sobre temas diversos, que pode te levar a uma ampliação de consciência, para muito mais consciência, tá bom? Eu te espero lá.